Eu queria saber como que você descobriu, né, o autismo no seu primeiro filho. Bom, o Leonardo hoje tem 13 anos, né. Na época que ele nasceu, ele era o único bebê da família, né. Então ele conviveu muito com pessoas adultas o tempo todo. Bem no comecinho da vida dele, eu morei com a minha sogra, então morávamos os meus sogros, eu e meu marido e meu cunhado, eram 5 adultos na casa. Então, e como a gente não tinha conhecimento nenhum sobre autismo, né, naquela época, a gente não percebia nenhuma característica que pudesse levar, né, a gente a acreditar que ele tivesse autismo. A gente nem sabia o que era autismo ou qualquer outra condição do algum atraso, né. Hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, né, depois de 2 filhos diagnosticados e também de estudar, ser especialista sobre autismo, eu sei que naquela época já tinham várias características que a gente deixou passar. Tanto nós, familiares, quanto os médicos também, né. Hoje ainda existe uma dificuldade de diagnóstico, né. Naquela época, então, há 10 anos atrás, era muito, muito pior. Então, o Leonardo era uma criança que tinha um sono muito desregulado, ele trocava a noite pelo dia constantemente, ele não dormia. Ele era aquele bebê que tinha uma alta demanda, ele tinha um choro inconsolável, ele chorava muito, parecia que tinha algo que realmente físico, assim, que incomodava ele. Não tinha nada que a gente fizesse que pudesse acalmá-lo. Eu lembro que a gente saía de carro, andar pela vizinhança para ver se ele conseguia dormir. Isso era uma coisa que ajudava ele a se acalmar quando ele estava, assim, muito agitado. Ele era um bebê muito irritado, né. Mas nada disso levou a gente a acreditar que tivesse alguma coisa. Pra gente era a personalidade dele, era assim mesmo, ele era um bebê mais, né, agitado. O que a gente começou a perceber, eu no caso, porque todo o resto da família achou que, né, isso inclusive que eu vou falar agora é bem comum acontecer com as mães, né. As mães notarem que tem alguma coisa com a criança e todo mundo falar que não, que a mãe tá doida, que não tem nada. Comigo aconteceu tudo isso, eu estava louca, estava procurando doença no meu filho, que estava vendo pelo em ovo. Ou ao contrário, né, a família dá o alerta para a mãe e a mãe não Acontece aceita, também. né, a mãe não quer enxergar. Acontece bastante, mas mais ao contrário. A mãe geralmente é a primeira a perceber, assim, pelo menos a experiência que eu tenho tido, né, nesses últimos anos com as mães, geralmente parte da mãe isso. E comigo foi assim, né. Então foi o atraso na fala. Ah, Ele com 2 anos, ele não falava. Ele tinha essa intenção, assim, ele tentava falar, mas a fala era muito enrolada, era muito infantilizada. Eu, que era mãe, que convivia 24 horas com ele, não conseguia entender o que ele estava tentando me falar, né, ou às vezes só eu entendia. E então realmente o atraso na fala foi o primeiro sinal de alerta que eu falei: "Meu Deus, 2 anos, ele já era para estar falando, né". E ele não era uma criança como as outras crianças. Então, assim, ele não gostava de pintar, de pegar um giz de cera e desenhar, né. Ele era uma criança que enfileirava os carrinhos, mas nada para mim tudo isso passou batido, né. Depois que a gente começou a observar outras coisas além do atraso de fala. Então, quando ele começou com 2 anos, ele teve esse atraso, a gente pensou: "Vamos colocar na escolinha? De repente, né, a socialização com outras crianças vai ajudar ele a desenvolver a fala". E foi aí onde tudo começou, né. Era um berçário e nesse berçário a pedagoga me chamou. E aqui eu faço um parênteses para falar a importância da escola no processo do diagnóstico também da criança, né. Ninguém acreditava em mim, ninguém me apoiava, né, nesse sentido de procurar ajuda, de achar que tinha alguma coisa de errado. sim, há 13 anos atrás, Há ninguém se 13 falava anos. sobre isso, né. Não. Mas a pedagoga dessa escola, que atendia ele, me chamou, ela falou assim: "Amábile", ela não sabia que eu estava atrás de, né, que eu já tinha ido em médico e tal. Ela falou: "Procura ajuda psicológica, porque o Leonardo ele tem alguma coisa". Alguma coisa nesse sentido que ela falou, não me lembro bem as palavras. E aquilo não me deixou mal nem nada, ao contrário, me fortaleceu. Eu falei: "Alguém está percebendo a mesma coisa que eu", né. Eu não tô louca, Eu não né, tô como a louca. família, né. Exatamente. E a partir disso, então, que eu comecei mesmo a ir mesmo atrás de médico, né. Então nós fomos em vários médicos. E acho que foram uns 4, sabe. E eles falavam que não. Psicólogos, Não, todos eram psicólogos? pediatras nessa Ah, época. pediatra. É. Aí: Uhum. "Não, ele vai desenvolver, cada criança tem seu tempo, vamos aguardar mais um pouquinho, ele é muito novinho ainda". Todos com esse mesmo discurso. Eu falava: "Mas gente, né, eu não concordo com isso". Aí a gente continuou mudando até encontrar uma pediatra, que inclusive a gente ficou com ela depois de um tempo, e ela falou: "Realmente, o seu filho,
ele tem um atraso, e eu me lembro até hoje das palavras dela. Ela falou: a gente vai atrás, tentar procurar, saber o que ele tem. Não desista do seu filho. Ela falou isso para mim. Falei, mas eu jamais pensei em desistir do meu filho. Nunca ia fazer isso. E ela encaminhou, então, para uma neurologista. E essa neurologista encaminhou para uma equipe multidisciplinar, que é como é feito o diagnóstico de autismo. Geralmente é esse caminho que faz. Claro, o neurologista sozinho pode fazer o diagnóstico. Sim. Mas geralmente a gente faz, então, uma avaliação, né, com uma equipe multidisciplinar composta por psicólogo, psicopedagogo, fono, terapeuta ocupacional, enfim, né? E ele passou por essa clínica, fez essa avaliação, voltei. Aí a moça da clínica, né, a dona da clínica, me deu ali o prognóstico, ela falou autismo. Nesse dia eu chorei muito, Sim. muito, porque eu não sabia o que era autismo, mas eu achava que era uma coisa muito ruim. Eu falava, né, meu Deus, meu filho vai sofrer, como que vai ser a nossa vida? Eu não tenho dinheiro para pagar as terapias. Eu pensava muito nisso nessa época. Que né? era considerado uma doença. Hoje não é. Hoje, a grande maioria dos profissionais que falam, eles falam que é um transtorno. Você concorda autismo, com isso? Autismo, sim. Autismo não é uma doença. Autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento, Sim. né? Tem uma parcela da população autista adulta hoje em dia que se levanta na defesa da neurodiversidade. Isso é um outro tema que outro dia a gente pode conversar sobre isso. Não, vamos falar hoje, mas mais. eu quero entender do adulto também, mas eu quero falar primeiro da criança pra gente... Só para terminar aqui, que traz o autismo como uma condição. Sim. Né? Uma condição. Então, a gente, né? Na literatura médica, o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, voltando lá na questão do diagnóstico do Léo, aí a gente voltou na neuro e ela, é autismo mesmo. E a partir daí, a gente começou, então, as terapias. Só que naquela época, não tinha... os planos de saúde não cobriam tratamento para autismo. Hoje em dia, você vê que tem várias clínicas de autismo aqui em Curitiba que tratam especificamente autismo. Sim. Naquela época não tinha. Então, a gente tinha que pagar tudo particular, né? Então, além de toda a carga que um diagnóstico traz para uma família, tem essa questão financeira que vem junto também, né? Porque, para você ver, aqui em Curitiba hoje, o ambulatório Encantar, que é da prefeitura, está com uma fila de 2 anos de espera. Então, a gente não pode esperar pelo SUS, porque uma intervenção precoce numa criança com um diagnóstico com 1 ano e meio, 2 anos, ela faz toda a diferença no desenvolvimento futuro dela, né? Então, quanto antes a gente tem o diagnóstico e tem o tratamento, melhores condições de vida essa pessoa vai ter. Com certeza. E tem essas questões também, esses trabalhos que fazem os psicomotristas, né? Também fazem. A Bia, que gravou comigo aqui também, ela fala sobre isso. Que ela, inclusive, faz outras rodas com mães. E, muitas vezes, ela identifica, né, alguma coisa. E ela já dá esse alerta para a família. Sim. Porque quanto antes diagnosticar, melhor vai ser o tratamento, né? Os meninos fazem psicomotricidade. E é ótimo. O pequenininho faz psicomotricidade aquática. O Léo também fazia, agora parou, quis entrar na natação, porque já é adolescente, né? Uhum. Aí a gente tirou da psicomotricidade. E ele fez uma época psicomotricidade relacional. E foi muito bom para ele. E ela falou, inclusive, que é para todo mundo, né? Não é só para quem tem autismo, ou, né? É para todas as pessoas, a psicomotricidade relacional, né? É para crianças que têm medo de monstro, por exemplo, né? Então, não tem ligações assim. Assim como a psicologia, assim como a fono, né? Sim, Todas as exatamente. áreas.